Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Pessoal, estamos aqui hoje, né, para fazer nossa aula do dia 6 de agosto de 2020, nossa aula com o tema de comunicação empresarial. E a gente dando continuidade no nosso assunto, nós iremos falar agora de relacionamento interpessoal. Que relacionamento interpessoal é bastante interessante porque trata das nossas relações entre si, né? Entre eu com vocês, vocês comigo, vocês com seus familiares, o relacionamento dentro das empresas que é de extrema importância, um relacionamento sadio, um relacionamento aberto e de extrema importância, isso aí. Então, deixa eu somente confirmar aqui, né? Segundo Rocha, em 2010, no slide aqui, começamos nossa apresentação agora no slide 87, né? E segundo Rocha, em 2010, ele disse que relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo, é abrir-se para o novo, é aceitar e fazer-se aceito, buscar ser entendido e entender o outro, fazer aquele momento de empatia, se colocar no lugar do outro, sentir o pensamento altruísta, né? Então, a aceitação começa pela capacidade de escutar o outro, né? É um dos princípios, né, da nossa comunicação. Primeiro ouvir, para depois falar. Você ter a precisão do que você está entendendo, compreender e dar resposta positiva, né? Colocar-se no lugar do outro, criar uma empatia e estar preparado para aceitar o outro em seu meio, né? Aquele negócio, você trabalha numa empresa e chega um funcionário novo e você tem que fazer aquela recepção, né? Às vezes, quem é esse cara? Por que ele veio? Será que ele vai roubar meu lugar? Criam essas dúvidas. Mas, se você trabalha numa empresa, você tem que ser extremamente profissional. Você tem que agir, você tem que fazer a recepção, você tem que realmente entender que aquele veio para somar dentro da empresa, né? Eu acho muito assim, quando isso acontece dentro da empresa, coloca uma pessoa para tirar outra, isso aí fica muito ruim. Mas você tem que ser profissional, o seu nome é que vale em conta, né? A partir do momento que você trabalha com outra empresa, você não passa as informações necessárias para o trabalho do próximo colaborador, você não está fazendo gerir, você não está sendo profissional. Independente de qual seja a empresa, o que a empresa está fazendo, você tem que chegar assim, eu sou profissional, é meu nome, eu sou fulano de tal. Então, eu vou recepcionar, eu vou ter um bom relacionamento profissional com a pessoa. Apesar que a pessoa não veio para roubar o seu lugar. A pessoa está se substituindo. Se a empresa ela entende que você não atende os mínimos requisitos para continuar nela, então, pessoal, tá aqui minha carteira, assine aqui que eu estou indo embora, eu vou procurar emprego. Às vezes esse tipo de saída é um pouco meio desgastosa, né, pelo relacionamento que tem com a empresa, se você trabalha por muito tempo, mas às vezes é bom, é um reset na sua vida profissional, né? Então, é uma das características mais importantes para se ter pessoas em uma equipe, né? Os colaboradores são bastante diferentes entre si, cada um tem seu gosto, seu desejo, tem suas competências, habilidades, e isso se complementam e se interdependentemente um depende do outro. Às vezes você não percebe no seu dia a dia da empresa, mas o seu trabalho depende de fulano, que vai ajudar o trabalho de ciclano, e aquele ciclo, né? Então, para esse ciclo funcionar e trabalhar redondo, trabalhar da forma correta, ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal, né? Que favorece bastante para atingir os objetivos da empresa, que favorece bastante para a empresa passar por diversas situações, como uma crise que está acontecendo agora. Então, é de extrema importância um bom relacionamento interpessoal. Outra coisa, os colaboradores eles agregam valor, introduzem inteligência, ideia, pensamento, criatividade, e isso resulta tanto no resultado do crescimento individual do próprio colaborador, tanto também o crescimento da organização. Isso é muito produtivo. Quando a empresa ela vê um colaborador que ele cresce, que ele se desenvolve dentro da organização e traz resultados. Isso é positivo demais. Não? Os colaboradores são parceiros únicos e capazes de levar a empresa ao sucesso. Né? Você pode ser bilionário, ter uma empresa, mas vai precisar de pessoas. Né? Essas pessoas vão vir com N problemas. Eu sei que é muito difícil trabalhar com pessoas, mas às vezes você tem que ver o que é que eu posso fazer para se dar melhor profissionalmente dentro do trabalho. Né? Esquecer os problemas, esquecer as dificuldades, esquecer os atritos e os conflitos que existem com essa pessoa e realmente dar resultado, que é isso que vale. A empresa está ali, olha, não quer saber se quando da sexta-feira, às 6 horas da noite, você vai sair para festa com uma coleguinha, não. Quer saber realmente se você está produzindo e se você está rendendo. E é isso, né? E uma das coisas que mais acontece na dentro da empresa são conflitos. Conflitos acontecem todo instante, praticamente todos os dias em todas as empresas, com todas as pessoas, né? E isso é bastante interessante. E existem vários tipos de conflitos, existem várias causas que podem ocasionar um conflito
entre os colaboradores dentro da empresa. Uma delas é preconceito. Às vezes tem pessoas realmente que são preconceituosas e isso não é aceitável em qualquer empresa, né? Às vezes grosseria, às vezes é a forma ríspida de falar com as pessoas. Às vezes você não percebe, mas às vezes você está falando de uma forma muito ríspida e isso não é legal em qualquer empresa, em qualquer ambiente. Teimosia, né? Às vezes você recebe uma ordem de um chefe ou de um superior imediato e por questões pessoais mesmo, você, vou fazer do jeito que eu quero, não, vou fazer do meu jeito e dá errado. E isso vai gerar conflito. Às vezes, uma pessoa muito sensível, uma sensibilidade exagerada, acha que existe perseguição sem existir, existe um certo tipo de direcionamento contra a própria pessoa e isso causa desmotivação, isso causa frustração, a pessoa fica meio com medo, isso aí é totalmente prejudicial para o relacionamento interpessoal. Diferentes pontos de percepções, cada pessoa pensa de uma forma diferente. Então, se o pensamento de fulano é contra o meu, eu tenho que respeitar que é o pensamento dele. Então, existem formas de falar, existem formas de expor seu ponto, existem formas realmente de tratar desse assunto. Por isso que as pessoas, né, cada um tem sua vida própria e particular e tem que ser profissionais. Diferença de valores, né? Tem pessoas que têm um estimado valor em empresa, têm estimado consideração, funcionamento, tem pessoas que estão lá somente pelo dinheiro, somente pelo final do mês e não querem realmente produzir algo à empresa. Então as pessoas têm um sentimento diferente por cada função, por cada atividade que desempenha na empresa. Tem também a questão de interesses, né? Tem pessoas que querem chegar na empresa, quer chegar na empresa e crescer, evoluir, desenvolver. E isso causa atrito, né? Quando a pessoa, fulaninho quer ser gerente, quer ser o dono da empresa, quer ser o bambambam. Bam, bam. Não, às vezes ele tem interesse. Mas se você não tem esse interesse, acha bom, acha legal, você está num ambiente que para você é estável, é produtivo para si, então não existe nenhum problema. Mas você tem que respeitar o interesse, às vezes a ambição positiva, que isso chama-se ambição positiva, quando a pessoa quer crescer profissionalmente sem pisar em ninguém, sem destruir o trabalho profissional de ninguém, isso gera muito resultado. Questão de competição, às vezes competição gera resultado, às vezes gera atrito, né? Competição dentro da empresa, quem vai ser o maior vendedor, aí o melhor vendedor, aí fica aquela briga por causa de cliente, briga na frente de cliente, aí isso às vezes é um gatilho, né? Para dar muitos problemas dentro da empresa. Distorções na comunicação, às vezes uma pessoa entende de um lado e na verdade foi de outro e gerou um conflito por causa disso. Às vezes gerou um conflito que as pessoas não se comunicam mais e isso prejudica o trabalho da empresa. Então, independente de quem seja você, se você tem um atrito pessoal com o fulaninho lá fora, dentro da empresa, você tem que ser profissional. Você tem que falar e trabalhar da forma correta. Esqueça os problemas lá fora. Lá fora é outra coisa, né? Eu sei que é difícil, né? Você se separar de uma vida pessoal, de uma vida profissional, mas você realmente tem que ser. Outra coisa, lutar por status ou poder, às vezes isso ocasiona, fulaninho quer ser o chefe, fulaninho também quer ser o chefe, e começa aquele conflito pelo poder, pelo status, né? Ser gerente, ser coordenador, ser fiscal, né? Existe muita questão. Outra coisa é a vaidade, né? Se existem pessoas muito vaidosas, mas não é vaidosa de se vestir bem, de se cuidar, mas sim vaidosa no sentido de realmente não querer, né, aceitar mudanças, não querer se achar sempre super poderoso, se achar sempre autossuficiente, né? Mas esse não é um pensamento, isso ocasiona vários problemas na empresa. E isso são de alguns pontos, né, de causas de conflito que existem na empresa, que existem vários, inúmeros problemas. Vocês nem imaginam quanto. Então, uma das coisas que ajudam bastante a diminuir esses conflitos é se comunicar com habilidade e clareza, né? Aí eu volto àquele primeiro princípio, primeiro ouvir, né? Por isso que eu tô com fone maior, meu fone outro queimou, não sei nem por onde tá. Mas eu precisava ouvir melhor, para entender melhor. Então isso é extremamente importante, é ouvir para depois falar assertivamente, entender, captar para falar direcionalmente. Então isso é extremamente importante. Outra coisa, compreender o comportamento do outro, né? Se fulaninho tem esse pensamento, ele levantou esse ponto de vista, então faz sentido. Mas eu não acho que esse deveria ser o caminho, não. Mas você compreendeu, você entendeu e respeitou. E isso é extremamente interessante. Isso é um posicionamento. Aqui tá uma maravilha, tá cheio de muriçoca aqui. Ser sensível à comunicação não verbal, né? Você entender, às vezes, uma forma, um jeito, um olhar, uma fala. Às vezes se você está falando uma coisa aí a pessoa começa a se fechar, eita, entendi, essa comunicação não verbal quer dizer que eu não devo continuar. Então isso é extremamente importante, você sentir as pessoas, né? Não tem aquela história, eu sei, vou falar algo sério com o meu patrão. Aí você olha para o seu patrão,
hoje não é o dia. Por quê? Você sente que ele não é um bom dia para você tratar de um assunto e pode gerar um atrito. Então, deixa para outro dia ou outra ocasião. Um dos fatos mais importantes é todo problema deve ser tratado de manhã. Porque à tarde já tem outros problemas que foram surgindo pela manhã e a tarde está cheia de problemas se você colocar. Mas o problema às vezes pode ser um gatilho e ativar uma bomba e explodir dentro da empresa. Então, o melhor resultado para você resolver um problema é pela manhã, né? Eita, aconteceu hoje. Eita, amanhã de manhã eu vou falar com o patrão. Então, é a melhor coisa. É você começar o dia com um problema para resolver logo. Porque se ele aumentar e for à tarde, já às vezes não tem mais solução, ok? Ou então resolve na hora, né? Às vezes, independente, apareceu agora, resolveu na hora, perfeito, sanou, resolveu. Mas quando existe um problema D mais um, que é o dia mais outro dia, então resolva sempre pela manhã, não deixe para a tarde. Você fala com o seu patrão pela manhã. Outra coisa, ver, ouvir e sentir o que está sendo dito, né? Compreender, captar, ser autêntico sem magoar o outro, né? Levantar o seu ponto de vista sem diminuir as pessoas, sem pisar nas pessoas. Você manter o debate aberto, você está aberto a ouvir opiniões e pontos de vista, né? Isso é extremamente importante. Elucidar e desenvolver ideias baseadas no seu pensamento, pensamento dos outros. Olha, o que você falou faz sentido, mas se colocasse desse jeito não faria sentido melhor. Então você começa realmente a desenvolver algo. Compartilhar informações é extremamente importante, né? Tem pessoas que são altamente egoístas, né? Na questão do dentro da empresa, não querem compartilhar ideias, pensamentos, não querem compartilhar realmente uma visão, uma percepção. Usar o uso de dados reais para a tomada de decisões, né? Às vezes o pessoal levanta, não. Eu acho uma percepção individual. Às vezes faz valor, às vezes não faz. Mas quando você tem, por exemplo, você vai falar uma reunião de vendas, aí você tem resultado de vendas, relatórios de vendas que mostram a questão de vendas da empresa. E tem uma pessoa que vem com eu acho. Então, quem está mais baseada, quem está mais embasada em informações que pode tomar decisão. Então, é extremamente importante isso, né? E um dos pontos mais importantes é decidir em conjunto, né? Abrir as cartas do baralho e mostrar a jogada para toda a jogada ser perfeita, né? Todas as pessoas têm que compartilhar. Às vezes aquela pessoa que é mais tímida, não gosta de levantar sua opinião, você perguntar a opinião dela abertamente, porque você abre espaço para a discussão positiva. Isso gera resultado. Outro ponto da questão é as barreiras da comunicação, que são problemas que interferem e dificultam a comunicação, que também são chamados de ruídos, né? E tem uma imagenzinha aqui que tem uma percepção, uma pessoa vendo 3 madeiras, outra pessoa vendo do outro lado 4 madeiras. Uma dizendo que é 4, outra dizendo que é 3, outra dizendo que é 4, outra dizendo que é 3. Mas isso pode ser tratado, porque você tem que entender que cada pessoa tem uma percepção diferente sobre a mesma coisa. Eu acho a mesma coisa desse jeito, fulaninho acha a mesma coisa de outro jeito, porque cada pessoa tem uma percepção diferente. E isso é uma barreira de comunicação, mas isso deve ser tratado constantemente da empresa, né? Diferentes de linguagem, né? Às vezes você falar de uma forma coloquial dentro da empresa atrapalha o entendimento, atrapalha a comunicação, e isso é uma barreira. Às vezes se você falar técnico, muita norma técnica, muito termo técnico, atrapalha a comunicação. Então você tem que ter o nível, né, da comunicação, o nível de uma boa comunicação para que não exista conflito e nem atrito dentro da empresa. Reações emocionais, né? As pessoas têm variações, às vezes está estressado em casa e mesmo você sendo o maior profissional do mundo, você não está com o emocional tranquilo, você não está com o emocional estabilizado. Então as reações emocionais atrapalham bastante. Inconsistência na comunicação verbal e não verbal. Às vezes diz assim, eu não estou cansado não. Aí você está assim, eu estou determinado. Não está, né? O corpo diz uma coisa, sua voz diz outra. É totalmente diferente. Sua voz não. As palavras que saem dizem que você está totalmente diferente. Mas às vezes sua voz de cansaço transmite, né, uma verdadeira situação. E isso também é considerado uma barreira de comunicação. Outra coisa, desconfiança. Pessoas que têm desconfianças contínuas, acham que estão fazendo um complô arrumadinho contra a própria pessoa. E isso é ruim, né? Isso gera um certo isolamento das pessoas, né? Isso é muito ruim. É você chamar as pessoas, não, quero ficar no meu canto. Isso aí atrapalha muito o desenvolvimento da empresa. Então, para uma excelência na comunicação empresarial, propiciar boas informações e compreensão, as pessoas precisam conduzir suas tarefas de forma tranquila, de forma direcionada. E essas atitudes que tem que promover motivação,
cooperação e satisfação nos que fazem dentro da empresa. Tipo assim, eu sou vendedor, mas eu sou o melhor vendedor. Eu sou o vendedor que dá resultado, eu sou feliz no que eu faço. Então você precisa realmente promover isso, motivação, cooperação e satisfação. E existem alguns tipos de comunicação interna que são utilizadas para as organizações e trazem um resultado positivo e diminuem vários problemas, várias barreiras. Uma delas é a comunicação escrita, direcionada, bem redigida, sem causar diversos pontos de percepção. Quando você, por exemplo, eu vou fazer lá um informativo dentro da empresa, aí você pede para alguém revisar, avaliar para ver se esse informativo não pode ocasionar duplo ou triplo entendimento, né? Isso é extremamente importante. A comunicação verbal direcional, nunca mande, diga fulaninho, que ciclaninho, que o fulaninho vai fazer isso. Não, seja direto, peça para fulaninho vir aqui, ou então eu preciso falar com fulano. Então seja direto, a comunicação verbal direta, ela traz resultados positivos. A comunicação vertical e a comunicação horizontal dentro da empresa é algo que toda empresa tem, às vezes, para você falar com o gerente, você vai falar com o coordenador, né? Esse tipo de comunicação, mas você tem que entender que cada empresa ela funciona de uma determinada forma, de um jeito, então tem que ter realmente um nível, tem que ter um acompanhamento nesse resultado, e é extremamente importante, né? A comunicação horizontal, a comunicação vertical e a comunicação diagonal, para ambos os lados. E, né, às vezes se faz uma pergunta, qual é a melhor comunicação para a minha empresa, né? A melhor comunicação interna dentro da empresa divide em 3 pontos. Primeiro, o nível estratégico. Quem é responsável por toda a parte administrativa da empresa, portanto, é a comunicação mais direta sobre os valores, missão e visão da empresa. É o nível estratégico, é como é que você vai funcionar. O nível tático, ele traduz toda a estratégia por detrás da missão, visão e valores e transforma as ações estratégicas para o alcance das metas, né? É aquela história. Essa vai ser o nível tático, vai dizer, ele vai me dizer como é que eu vou conseguir alcançar esses 3 pontos. E o nível operacional é o tipo de comunicação rotineira, em que ações são traduzidas em ações diárias. Por exemplo, a comunicação são traduzidas em ações diárias. Por exemplo, quando deve-se fazer isso, tenho que vender esse produto dentro da loja. Ok, essa é a minha função. Mas para eu poder aumentar a questão das vendas, para ter um resultado financeiro, para aumentar meu condicionamento, para a empresa bater sua meta, para a empresa realmente crescer, isso precisa estar alinhado, o nível estratégico, o tático e o operacional, né? Dentro da comunicação interna, que é extremamente importante, existe um que a gente vai falar bastante, que é a questão do endomarketing, que a gente vai falar depois. Então, com certeza, a comunicação interna, tô lendo aqui, é a mais interessante e a teorização que isso facilita a implantação dos exemplos de comunicação interna. A definição, portanto, diz que comunicação interna é a forma na qual a empresa e seus funcionários compartilham dados, informações e determinações. Quando estabelecemos uma comunicação eficiente, conseguimos dissipar com maior facilidade a cultura determinada pela empresa, normas, metas, além de, é claro, de facilitar a contenção de crises e tornar o ambiente mais produtivo e eficiente com a troca de informações entre os colaboradores. Afinal, sabemos que quanto um brainstorm é uma reunião com vários profissionais trazendo ideias e opiniões, como um brainstorm é na verdade um brainstorm com vários profissionais, pode levantar soluções e estratégias que possam trazer a um ótimo gestor informações extremamente importantes. Para que, por exemplo, que a comunicação interna seja bem aplicada, é fundamental compreender a importância do corporativismo, né? Trabalhar de forma conjunta. Hoje em dia não, há muitos anos, né? Aquelas pessoas que gostam de trabalhar sozinho, que se acham autossuficientes, não vão se adaptar às mudanças do mercado. Então tem que estar realmente antenados com tecnologia e trabalhar em equipe. Tecnologia e trabalhar em equipe. E isso traz resultado. Comunicação escrita ou não verbal é um dos exemplos de comunicação mais importantes e mais antigos é a escrita, né? Que ganhou a faceta moderna com mídias sociais, com sistemas de conversas instantâneas, como WhatsApp, Skype e vários outros, né? A comunicação escrita, nós estamos bem tranquilos em relação a isso, que a gente foi realmente crescendo, né, realmente com esse âmbito. Uma ótima vantagem da comunicação escrita é que ela pode ser arquivada, é utilizada como documento, além de, é claro, de facilitar o compartilhamento com outros membros da equipe, mesmo quando eles não participam da conversa em tempo real, né? Às vezes um histórico de uma reunião, às vezes pontos que foram discutidos na reunião,
de forma escrita serve bastante importância porque é algo documentado, é algo realmente validado. E vai ficar atento que a linguagem utilizada neste momento, que é a linguagem escrita, é ideal para qualquer profissional, mas extremamente tem que ser clara, né? A escrita tem que ser clara, tem que ser objetiva. É fundamental compreender que apesar de ser um diálogo, é uma comunicação profissional, né? Às vezes você mandar um e-mail para uma pessoa que trabalha contigo dentro de uma empresa, você tem que ser profissional. Você não pode falar, e aí, cara, beleza, manda boa, manda aquela porcaria ali. Não, não é assim não. Por favor, gostaria de solicitar tal documento. Tem que ser formal, porque você está elucidando. O e-mail, pessoal, é um documento totalmente oficial. Comunicação verbal é um dos exemplos mais utilizados por pequenas empresas e médias empresas. Estamos falando de reuniões, palestras, confraternização. A comunicação verbal, portanto, pode ser a mais informal, com a iniciação de troca de relacionamento entre colaboradores, mas também formal quando precisamos estabelecer estratégias, criar e compartilhar acontecimentos e soluções e discutir ideias, né? A comunicação verbal é extremamente importante. O Google, por exemplo, ele cria salas de convivência com jogos, com poltronas. Às vezes você diz, reunião com o seu gerente, jogando videogame. Isso não é na Google, né? É um modelo totalmente diferente dos métodos tradicionais que as empresas mais usam. A comunicação vertical é um dos exemplos de comunicação interna que segue os níveis hierárquicos da empresa. Normalmente, gestores, presidentes e sócios comunicam algo ao restante da equipe. A finalidade em geral é estabelecer uma estratégia, metas, objetivos em geral. É aquela comunicação do presidente para o gerente, do gerente para o coordenador para o supervisor, do supervisor para o fiscal, fiscal para mim. Então, existe uma sequência, existe uma pirâmide, né? Às vezes isso ajuda, às vezes isso atrapalha. Às vezes o presidente precisa de uma informação direta desse setor, mas a comunicação vertical ela é tão engessada, ela é tão tradicionalista, que ela não permite isso. A comunicação horizontal, como você deve imaginar, existe exemplo de comunicações internas dentro de qualquer empresa, né? É a interação pessoal, é a dispersão de informações com maior facilidade, é o acompanhamento de compartilhamento de dúvidas e ideias, tudo funcionando no mesmo setor, né? Se eu sou vendedor, funciona no círculo de vendedores. A diagonal, ela funciona de diversos ângulos, né? Para a esquerda, para a direita, de mim para o gerente, de mim para o dono, de mim, do dono para mim. Então a comunicação ela funciona de qualquer forma. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Por exemplo, eu sou o vendedor. Aí eu vou editar. Tem um gerente e tem um dono. Eu vou pedir ao dono a folga na sexta-feira. O dono permite, sem nenhum problema. Comunico ao dono. O dono me comunica que está tudo ok. Perfeito. Meu gerente, vou fazer uma programação de uma campanha de venda na sexta-feira. Tudo certo. Quando chega na sexta-feira, cadê fulano? Não veio. Entendeu o que aconteceu? O fulano não disse nada. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aí entra em contato. Não, porque eu combinei com o dono e o dono permitiu. Mas a comunicação diagonal atrapalhou. Se fosse a comunicação de forma vertical, talvez não tinha acontecido esse problema, né? Então é extremamente importante a empresa trabalhar nesses níveis de comunicação, vertical, horizontal e diagonal, mas trabalhar de uma forma clara e objetiva para que não ocasione conflito. Aconteceu um caso desse quando uma vendedora na empresa que eu trabalhei entrou, era o aniversário dela, a empresa concedeu o aniversário como bonificação, né? E não iria trabalhar sem ter o desconto no salário. Todo mundo da empresa tinha essa bonificação e ela simplesmente não avisou a ninguém da empresa que era o aniversário. O RH sabia, mas assim, nenhum gerente, ela nem comunicou ao gerente que não iria vir que era o aniversário dela, porque a data ela poderia ser utilizada no mesma data ou a posteriori, ou outro dia. Ela simplesmente não veio. O gerente ligou, aí criou uma maior bronca dentro da empresa e resumindo a história, todo mundo perdeu essa bonificação por causa desse acontecimento, por falha da comunicação. E isso acontece constantemente. Então as empresas realmente precisam ter uma comunicação mais efetiva em relação a isso, né? Meios de comunicação interna, pessoal. Tem a intranet, é uma internet que funciona exclusivamente dentro da empresa. Ela funciona para interligar setores, departamentos em várias áreas. E isso ela funciona de forma mais rápida e mais segura do que a própria internet. Temos também a rede social corporativa, né? Que existe vários tipos de redes sociais corporativas que ajudam como murais, como fóruns online, justamente para tratar desse tipo de comunicação. Tem o e-mail, que todo mundo tem
ou se não tem, deve ter um e-mail profissional para se comunicar com qualquer funcionário, com qualquer pessoas da empresa. Tem as reuniões, que são de extrema importância. Existem vários tipos de reuniões, mas toda reunião tem que ter um direcionamento. Às vezes vai ter uma reunião, vai ter o quê? Vai falar sobre o quê? Tem que ter realmente um sentido antes para a pessoa realmente se interessar do que vai ter na reunião. Tem a questão do mural, um mural é extremamente importante para, principalmente em locais que tem uma grande passagem de pessoas, para que a informação seja realmente compartilhada. Tem, às vezes, quando você entra na empresa, a empresa tem um manual, como ela funciona, fala um pouco da história, fala um pouco da cultura da empresa, fala um pouco da visão, missão e valores da empresa, que ajuda o colaborador novato a realmente entender e se adaptar melhor à nova empresa. Isso é extremamente importante. Tem caixa de sugestão, porque às vezes as pessoas têm vergonha de falar com o patrão, com o dono, com o gerente ou vice-versa, e às vezes sente mais seguro de forma anônima dar uma sugestão ali, ou fazer uma denúncia, ou fazer uma reclamação. E isso é extremamente importante, porque isso ajuda. Tudo que você fizer para ajudar, vai ajudar. Mas e tudo também que você fizer para atrapalhar, vai atrapalhar. Mas a caixa de sugestão, reclamação e denúncia, ela serve muito para as pessoas utilizarem do que está acontecendo para resolver. Imagine só, recebi uma denúncia. Vou procurar quem fez essa denúncia. Aí não, eu não estou usando a denúncia, eu estou realmente atrapalhando. Eita, ele fez uma denúncia, eu vou resolver esse problema. Esse é o objetivo da caixa de sugestão, denúncia e reclamação. O perfil comportamental é extremamente importante quando a empresa ela elenca como que deveria funcionar, como deveria funcionar as pessoas dentro da empresa, como as pessoas deveriam se comportar, se vestir, se relacionar dentro da própria empresa. Externamente não, às vezes externamente pega mal, né? Quando você utiliza redes sociais e, querendo ou não, sua imagem pessoal externa tem uma vinculação interna. Então é muito importante vocês darem uma olhadinha nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. A empresa, imagine só, você está procurando emprego, a empresa está olhando seu currículo, achar seu currículo interessante, vamos ver o perfil dessa pessoa, né? Aí entra lá no seu Facebook, tá lá, festa de farra, de bebida, empinando moto, em briga, brigando na época do carnaval, brigando na época de times de futebol. Então, esse não é o perfil que a gente quer dentro da empresa. A gente quer o perfil de uma pessoa, família, extremamente responsável, extremamente dedicada ao trabalho, né? Aquela estreita, só tem foto bebendo. Todo domingo bebe. Se todo mundo bebe, na segunda-feira ele não vai trabalhar. Então, existe uma certa associação. Muito cuidado com o Instagram e Facebook. Redes sociais, ele é um espelho, né, do bom ou do mau profissional que é ou que não será, né? É complicado. O newsletter, newsletter. Na verdade é às vezes chama-se correio, né? Que a empresa transmite de um para todos, às vezes uma cartinha para todos os funcionários, às vezes um jornalzinho, às vezes um e-mail, às vezes até um próprio SMS, às vezes até um próprio WhatsApp, né? Que a gente está falando de WhatsApp. Então, é um meio de comunicação da empresa de um para todos, é um meio de comunicação chamado broadcast, é uma transmissão de um para todos, da empresa para todos os colaboradores, ou então todos os colaboradores de determinado setor, ou todos os colaboradores de determinada filial, isso varia. Tem a questão da videoconferência, que a gente está utilizando bastante, né? Se não fosse o Google Meet e outras ferramentas, não iriam acontecer as aulas, né? Então, é extremamente importante isso aí. Então, bom, pessoal, aqui eu encerro com a nossa comunicação interna e relacionamento interpessoal, né? Próxima aula, vou falar um pouco de comunicação externa, rapidinho, e endomarketing, para a gente finalizar o nosso módulo e dar sequência aos nossos trabalhos. Desde já agradeço a presença de todos, a participação. Próxima semana estamos juntos. Obrigado.